Olá, pessoal. Me responde uma coisa. O que na tua vida você já percebeu que não faz mais sentido, mas continua sustentando mesmo assim? Porque esse é o desconforto de hoje. E eu quero trazer um incômodo, mas não é qualquer incômodo. É aquele que você tenta evitar, só que quando ele aparece, você sabe que tem algo ali. E o incômodo de hoje passa por um filme que muita gente já assistiu, já comentou, já interpretou de mil formas. E o filme é o Show de Truman. Provavelmente você já o assistiu e talvez, como a maioria das pessoas, tenha saído dele pensando em sistema, manipulação, controle, realidade falsa, experimento, Matrix, mundo externo. Só que o meu incômodo com esse filme não foi esse. O que me pegou ali não foi uma estrutura de fora, foi outra coisa. Foi perceber que aquele filme, para mim, fala de uma estrutura interna, fala de algo dentro de nós, algo herdado, algo aprendido, algo repetido tantas vezes que a gente já chama de identidade. E se essa perspectiva já te deixou curioso, apreensivo ou mexeu com alguma camada tua que você ainda não tinha nomeado, comenta aqui embaixo como isso fala com você. Compartilhe esse vídeo para fortalecer meu trabalho e se inscreva no canal, porque esse tipo de reflexão não sai do nada, ele vem da vida, da clínica, dos atendimentos, do que observo em mim e nas pessoas. Dito isso, deixa eu te mostrar onde esse incômodo realmente começa. Tem uma cena, ou melhor, tem uma atmosfera no filme em que o Truman começa a perceber que tem algo errado. Nada escancarado, nada absurdo de início, só pequenas incoerências. E é exatamente isso que torna o filme tão forte, porque o despertar quase nunca começa com uma grande revelação. Ele começa com um incômodo. Começa quando coisas simples do dia a dia deixam de descer, quando uma repetição começa a te cansar, quando algo que antes era comum passa a soar estranho, quando uma música já não entra igual, quando uma conversa já não te alimenta, quando uma relação já não se sustenta dentro de você como antes. É como se o mundo começasse a perder o poder de te entreter, e você sente isso, mesmo sem saber explicar. E foi aí que o filme me pegou, porque eu não vi só o Truman percebendo o cenário. Eu comecei a rever momentos da minha própria vida em que isso aconteceu. Momentos em que algo já tinha deixado de fazer sentido, mas eu continuava ali. Momentos em que a alma já tinha percebido, mas a estrutura ainda tentava manter. Momentos em que eu já via a incoerência, mas não conseguia sustentar a travessia. E com a visão terapêutica, reassistindo esse filme, isso veio muito forte. E é aqui que o incômodo começa a aprofundar de verdade. Porque quando a gente chega num ponto da vida em que você começa a notar detalhes simples, mas que por hábito, por medo, por defesa, você tem dificuldade de admitir. E é aí que vem o ponto central. Você começa a perceber que não é o mundo que está te enganando, é você que está sustentando a mentira. E isso não é por maldade, é por sobrevivência, é por medo. Medo de perder o pertencimento, medo de encarar quanto tempo você viveu dentro de algo que já não era verdadeiro. Medo de admitir que a estrutura que te sustentou até aqui talvez também seja a mesma que agora te aprisiona. E o filme mostra isso muito bem. O Truman não fica ali porque ele é burro. Ele fica ali porque aquilo é tudo que ele conhece. E esse é o ponto que mais dói. Porque quando algo ameaça aquilo que a gente conhece, a nossa estrutura reage. Ela cria medo, ela cria dúvida, ela cria distração, ela empurra a gente de volta para o automático.
E é aqui que você percebe que isso não é só sobre o filme. E foi aí que eu comecei a perceber que o filme não estava falando no fundo de uma prisão externa. Ele estava mostrando a prisão interna, porque na prática o ser humano vive assim. A gente reage antes de pensar, sente antes de entender e depois a mente entra para organizar o caos, justificar o impulso, dar nome bonito para aquilo que já estava acontecendo dentro. E depois a gente chama isso de esse sou eu sou assim, esse é o meu jeito. Só que esse é o desconforto, porque muitas vezes isso que você chama de eu não é você, é um conjunto de respostas treinadas, é uma estrutura moldada por ancestralidade, ambiente, medo, adaptação e repetição. E o filme trabalha isso muito bem, porque quando Truman começa a questionar o sistema, não quebra, ele se adapta. Ele rearranja o cenário, ele tenta manter o roteiro, ele reorganiza tudo para que ele continue ali. E é exatamente isso que sua mente faz. E é por isso que mudar é muito mais difícil do que parece. Você tenta mudar um hábito, mudar uma rotina, pensar diferente, começar uma nova fase. Só que no fundo, continua alimentando a mesma estrutura e o resultado é sempre parecido. Nada muda de verdade. E esse é o desespero do filme e muitas vezes é o nosso também, porque perceber não é a mesma coisa que atravessar. Você pode abrir a porta, você pode ver, você pode entender, você pode até falar sobre isso, mas atravessar a porta é outra história. E é aqui que a maioria trava, porque atravessar significa mexer na estrutura. E isso custa caro, custa rotina, custa imagem, custa vínculos, custa narrativas. E o filme mostra isso com muita força. Você tenta sair de um padrão, mas de repente volta para o mesmo lugar. E aí pensa que é fraqueza, mas muitas vezes é porque aquilo ainda é você. E isso leva para uma verdade que ninguém quer aceitar. Você não está preso ao mundo, você está preso ao que você se tornou para sobreviver dentro dele. E sair disso tem preço. Você vai ter que abrir mão de quem acha que é, vai ter que se refazer. E no fundo, esse filme fala de duas dores. Uma que mantém onde você está e a outra que quebra, mas te liberta. Para mim, o desconforto de O Show de Truman é esse. Não é sobre sair do sistema, é sobre parar de ser o sistema. Se isso te incomodou, é porque isso falou com você. Agora me diz aqui em que parte da tua vida você já percebeu, mas continua. Se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo e te vejo no próximo Desconforto.